Você fez algo hoje que o céu inteiro parou para ver. Não foi um milagre visível, não foi um sermão, não foi uma conquista que alguém aplaudiu. Foi um gesto silencioso, uma escolha discreta, uma obediência que ninguém testemunhou e que você mesmo já quase esqueceu. Mas o céu não esqueceu. O céu registrou. E hoje, essa fidelidade silenciosa chegou aos tribunais celestiais e desencadeou algo que você está prestes a entender. Se você está aqui agora, não é acidente, é alinhamento, é tempo. E o que você vai ouvir nos próximos minutos vai reformular completamente como você se vê, como você entende o que tem carregado e por que o que parecia comum em você é extraordinário diante de Deus. Fique até o final, porque o que está se desdobrando aqui é pessoal demais para ser coincidência. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já viveu um dia em que simplesmente apareceu, sem energia, sem motivação, sem certeza de que valia a pena, mas você foi assim mesmo? Você se levantou, cuidou dos seus, cumpriu o que precisava cumprir, guardou a língua quando queria soltar, escolheu o certo quando o errado era muito mais fácil e no final do dia deitou sem aplausos, sem reconhecimento, sem saber se alguém sequer notou? Você não recebeu troféu por isso, não virou manchete, talvez nem tenha contado para ninguém, mas esse dia, exatamente esse tipo de dia, é o tipo de dia que move o céu. O apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia e disse algo que a maioria das pessoas lê rápido demais para absorver. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Esse versículo não foi escrito para pessoas que estão voando, cheias de fé e energia. Foi escrito para quem estava cansado, para quem continuou mesmo sem ver resultado, para quem persistiu sem plateia. E a promessa não é condicional ao seu nível de energia, é condicional à sua persistência. Se não desanimarmos, esse é o único requisito, e você cumpriu esse requisito hoje. Mas vamos ir mais fundo. Existe uma mentira. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado, que a maioria das pessoas acima de 35 anos carrega no peito sem nem perceber mais. É uma mentira tão antiga, tão integrada à forma como você pensa sobre si mesmo, que já não parece mentira, parece verdade, parece apenas a realidade das coisas. Essa mentira diz o seguinte: o amor precisa ser conquistado, a aceitação precisa ser provada. E você só tem valor quando está produzindo, quando está acertando, quando está forte o suficiente para não precisar de nada. Sabe de onde essa crença vem? Ela vem de experiências reais. Vem de afeto que foi condicional, de aprovação que só chegava quando você tirava nota boa, quando você não dava trabalho, quando você era útil. Vem de relações em que o carinho era moeda de troca e você aprendeu desde cedo que precisava merecer, que precisava se justificar, que precisava ser suficiente antes de ser amado. Então você levou esse programa mental para a sua espiritualidade e passou a se relacionar com Deus da mesma forma, como alguém que precisa provar que merece a presença dele.
como alguém que só pode se aproximar depois de resolver suas questões, depois de melhorar, depois de se tornar digno, mas hoje eu vim quebrar essa mentira na raiz. Porque a linguagem de Deus não é essa, nunca foi. O profeta Sofonias, num dos capítulos mais poderosos e menos citados de toda a Bíblia, escreveu estas palavras sobre Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará com o seu amor e se regozijará por ti com júbilo e cânticos. Deus cantando sobre você, Deus dançando de alegria por sua causa. Não porque você está perfeito, não porque você nunca erra, mas porque você é dele. Você já experimentou esse tipo de amor, o amor que não espera você melhorar, que não mantém pontuação dos seus fracassos, que não está te observando para te pegar em falta, mas está te observando porque se deleita em você. Esse é o amor que está sobre sua vida agora. E a razão pela qual você não sente isso o tempo todo não é porque esse amor não está lá. É porque a mentira da performance faz muito barulho e a voz do deleite divino é suave, profunda e permanente. Agora preciso te contar algo sobre o que aconteceu recentemente. Você passou por uma tentação. Pode ter sido uma tentação visível, algo que claramente você reconheceu como errado. Mas provavelmente foi mais sutil do que isso. Foi uma tentação que veio disfarçada de alívio, de autoproteção, de sensatez até. Algo que, diante do peso que você estava carregando, parecia completamente razoável ceder. Talvez tenha sido a tentação de endurecer o coração depois de uma decepção, de desistir de uma relação que estava custando demais, de tomar um atalho que ninguém saberia, de fechar uma porta de compaixão porque você estava esgotado demais para continuar abrindo, de dizer algo que machucaria porque você tinha o direito de estar na defensiva e você disse não. Não porque você estava forte, não porque você tinha certeza do resultado, mas porque lá no fundo havia algo em você que preferiu o certo ao conveniente, que preferiu a integridade ao alívio imediato. E você nem sabe o quanto isso pesou no invisível. Deixa eu te explicar o que acontece no espiritual quando uma pessoa escolhe a obediência no escuro. As Escrituras descrevem o universo espiritual como algo muito mais ativo e responsivo do que a maioria de nós imagina. Paulo fala de principados, potestades e hierarquias espirituais. O livro de Hebreus descreve uma nuvem de testemunhas. Daniel viu o anjo dizer que foi enviado assim que Daniel começou a orar, no primeiro dia. O invisível responde ao visível muito mais rapidamente do que a nossa percepção captura. E existe algo específico que provoca uma resposta intensa no espiritual. A obediência que ninguém vê. A fé que persiste sem confirmação externa. A fidelidade que continua mesmo quando não tem aplausos. Por quê? Porque isso não é comportamento humano natural. Naturalmente, os humanos obedecem quando convém, persistem quando há recompensa visível, se mantêm fiéis quando o custo é baixo. Quando alguém persiste na obediência sem recompensa visível, sem plateia, sem força aparente, isso só é possível por algo que transcende a natureza humana. E o céu reconhece isso. Jesus disse algo devastadoramente simples: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não talvez, não condicionalmente, recompensará. O que é feito no escuro tem um peso eterno que as ações feitas para a plateia nunca terão. Você construiu algo no espiritual com aquele gesto que pareceu pequeno. Você não construiu apenas para você. Você construiu para o que vem depois de você. Vou pausar aqui para te pedir algo. Se esse conteúdo está tocando em algo real na sua vida, se você está reconhecendo sua própria história nessas palavras, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra registrado, porque isso vai me mostrar que essa mensagem chegou onde precisava chegar.
e vai te conectar com outras pessoas que estão vivendo a mesma travessia que você. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho. Porque o conteúdo que colocamos aqui não é para encher o tempo, é para mudar o que você acredita sobre si mesmo. Agora, preciso falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido de forma clara. Existe uma diferença entre ciclos pessoais e ciclos geracionais. E muitas pessoas que chegam aos 35, 40, 45 anos carregam o peso de padrões que não começaram com elas. Padrões de relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Padrões financeiros onde o dinheiro nunca fica, onde a prosperidade sempre escorrega dos dedos. Padrões de saúde, de ansiedade, de autossabotagem que parecem impossíveis de quebrar por mais que a pessoa tente. Padrões de abandono, de traição, de solidão, que se repetem com atores diferentes, mas o mesmo roteiro. Esses padrões têm raízes, e as raízes, muitas vezes, estão enterradas numa história que começou antes de você nascer. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Êxodo 20 menciona a iniquidade dos pais que visita os filhos até a terceira e quarta geração. Não como uma maldição arbitrária de Deus, mas como uma descrição da realidade de como os padrões se propagam, como os traumas se transmitem, como os acordos espirituais feitos por uma geração amarram as seguintes. Mas existe um outro princípio, igualmente poderoso e muito menos citado. A bênção também se propaga. A obediência de uma geração também cria heranças para as seguintes. E a ruptura de um ciclo em uma geração libera as gerações que virão. O que você fez em silêncio, essa resistência que pareceu só sua, não foi só sua. Foi um ato que tocou uma linha que vem de antes de você e vai além de você. Você não estava apenas sendo fiel por você mesmo, você estava sendo fiel pelos seus filhos, pelos netos que ainda não nasceram, pelas pessoas que vão cruzar seu caminho no futuro e serem impactadas pelo caráter que você forjou nos dias sem aplausos. O inimigo entendeu isso antes de você. Por isso, a resistência foi tão intensa. Por isso, as tentações vieram exatamente nos pontos de maior vulnerabilidade. Ele não estava lutando contra quem você era. Estava lutando contra quem você estava se tornando e contra o que a sua transformação desencadearia nas gerações seguintes. Mas você resistiu. E agora quero falar sobre o que acontece depois da resistência. Existe um padrão bíblico que se repete de forma tão consistente que não pode ser ignorado. Sempre que um personagem das Escrituras passa por um período de provação silenciosa, de fidelidade no escuro, de obediência sem recompensa visível, o que segue esse período é uma abertura, uma promoção, uma virada que a própria pessoa não conseguia imaginar enquanto estava dentro da pressão. José passou anos na prisão por um crime que não cometeu, anos de silêncio, de aparente abandono, de perguntas sem resposta. E então, em um único dia, o faraó sonhou. E tudo mudou. Não aos poucos, de uma vez. Ruth seguiu sua sogra sem garantia alguma, colheu nas bordas dos campos, trabalhou em silêncio, fez o que era honroso mesmo sem saber o resultado. E então, Boaz a viu. E em uma única estação, ela passou de viúva estrangeira a ancestral do rei Davi. Davi foi ungido rei ainda adolescente por Samuel. Mas depois da unção, vieram anos de fuga, de cavernas, de perseguição, de humilhação. A unção não trouxe o trono imediatamente. Trouxe o processo que formaria o rei. E o trono só veio depois que o caráter estava pronto para sustentá-lo. Você está nesse padrão. Você está no espaço entre a promessa e o cumprimento, entre a unção e o trono, entre o plantio e a colheita. E é exatamente no entre que a maioria das pessoas desiste, porque o entre parece vazio. Parece que nada está acontecendo, parece que a promessa foi esquecida.
Mas o entre não é vazio. O entre é onde o caráter é formado, onde a fundação é consolidada, onde a transformação interna acontece que tornará possível sustentar o que vem. O entre é o treinamento, e você está passando no treinamento. E por falar em treinamento, preciso te dizer algo que poucos líderes espirituais têm coragem de dizer com essa clareza. O sofrimento que você viveu não foi punição. Mas também não foi apenas pedagogia fria, como se Deus estivesse te submetendo a um programa de treinamento sem sentimento. Foi algo muito mais íntimo do que isso. Existe um versículo em Hebreus que diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso é assombroso. O Filho de Deus, sem pecado, sem falha, sem necessidade de correção, ainda assim aprendeu através do sofrimento. Não apesar dele, através dele. Isso muda tudo sobre como você interpreta o que passou. Não foi porque você falhou, não foi porque Deus estava te castigando, foi porque existe um tipo de profundidade que só se forma na pressão. Existe uma compaixão que só nasce em quem sofreu. Existe uma autoridade espiritual que só vem de quem desceu ao fundo e voltou. Você vai usar tudo isso, cada noite insone, cada relacionamento que doeu, cada projeto que não deu certo, cada vez que você se sentiu invisível, esquecido, fora do lugar. Você vai usar tudo isso para alcançar alguém que está exatamente onde você esteve, e a sua fala vai ter um peso que a de ninguém mais teria, porque você não vai estar falando de teoria, vai estar falando de experiência. O que você viveu não foi desperdício, foi matéria-prima para o que você está sendo chamado a ser. Quero falar agora sobre as lágrimas. Se você chorou recentemente sem saber exatamente por quê, ou chorando por uma coisa, mas sentindo que era mais do que aquilo, precisa ouvir isso. Essas lágrimas não foram fraqueza, foram uma liberação. O corpo humano foi criado com uma sabedoria que a ciência está apenas começando a compreender. Pesquisas em neurociência e psicossomática mostram que o choro não é apenas uma expressão emocional. É um mecanismo fisiológico de processamento. As lágrimas de estresse contêm hormônios do estresse, literalmente. O corpo usa o choro para eliminar substâncias que, se acumuladas, causam disfunção. Mas há uma dimensão que vai além da biologia. O Salmo 56 diz que Deus guarda as nossas lágrimas em um odre que as registra em seu livro. Cada lágrima tem um endereço celestial. Cada choro que você chorou em silêncio, sem plateia, no banheiro, no carro, de madrugada quando ninguém via, foi visto, foi registrado, não foi desperdiçado. E quando o choro vem acompanhado de uma sensação de liberação, de que algo está saindo de dentro de você, que estava pesado há muito tempo, isso é o espírito respondendo ao que o corpo está liberando. É a cura operando em camadas. Você não está fraco porque chorou. Você está sendo preparado. Os que semeiam com lágrimas, diz o Salmo 126, ceifarão com alegria. Agora preciso te falar sobre algo muito prático. A diferença entre a voz da condenação e a voz de Deus. Porque muitas pessoas confundem as duas, e essa confusão é devastadora, porque faz a pessoa fugir exatamente de onde deveria correr. A voz da condenação faz você olhar para dentro. Ela ativa a autoanálise obsessiva, o questionamento constante de si mesmo, o inventário interminável dos seus fracassos. Ela diz: vê o que você fez de novo, vê como você sempre estraga, vê como você não é suficiente, como é que Deus pode te usar desse jeito. Ela produz vergonha, e vergonha paralisa. A voz de Deus faz você olhar para frente. Ela não ignora os erros, mas não se detém neles. Ela diz: você escorregou, levanta. Você errou, recebe o perdão e segue. Ela produz convicção, não condenação. Convicção te move para a correção. Condenação te afunda na imobilidade. Paulo escreveu em Romanos 8:
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa não é uma afirmação teológica abstrata. É uma declaração sobre o estado real de quem vive em aliança com Deus. A condenação não vem de Deus. Nunca veio. O que vem de Deus é a voz que diz: você é meu, estou com você, vamos juntos. Se a voz que você ouve dentro da sua cabeça te envergonha, te paralisa, te faz sentir que nunca será suficiente, essa voz não é Deus. Essa voz precisa ser confrontada com a verdade e silenciada com a palavra. E aqui chegamos ao núcleo do que o céu quer te comunicar hoje. Você não está apenas tolerado, você está desejado. Existe uma diferença enorme entre ser tolerado e ser desejado. Tolerado significa que alguém aguentou a sua presença, aceitou você apesar dos seus problemas, suportou o peso de estar com você. Desejado significa que alguém quer você aqui, que sua presença não é um fardo, mas uma alegria, que você não precisa se justificar, se diminuir, se tornar menor para caber. A teologia do deleite divino, expressa no Sofonias que eu citei antes, no Cântico dos Cânticos, no próprio Evangelho, quando o Pai diz sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa teologia diz que Deus não apenas suporta você, Ele se compraz em você, Ele se deleita, Ele canta sobre você. Isso não é romantismo barato. Isso é a fundação sobre a qual tudo mais se constrói. Porque uma pessoa que sabe que é desejada por Deus não precisa mais buscar desesperadamente a aprovação humana. Não precisa mais se esforçar para provar que merece amor. Não precisa mais se encolher para não incomodar ou se inflar para compensar a insegurança. Uma pessoa que sabe que é desejada por Deus entra em um salão com paz. Age a partir da abundância, não do déficit. Lidera a partir da segurança, não do medo. Serve a partir do amor, não da obrigação. Essa é a mudança que o céu está operando em você agora. Não é uma mudança de circunstâncias, ainda que as circunstâncias também vão mudar. É uma mudança de fundação. E quando a fundação muda, tudo que é construído sobre ela muda também. Quero te falar sobre o que está vindo, não de forma vaga ou genérica, mas com a especificidade que as Escrituras autorizam. Jesus disse em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra usada no original grego é perissos, que significa além da medida, superabundante, excedente ao que seria esperado ou necessário, não apenas suficiente, transbordante. Paulo escreve em Efésios que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Note, além do que pedimos, além do que pensamos. Isso significa que o limite não é o que você consegue imaginar. O limite é o poder de Deus operando dentro de você. O que vem a seguir na sua vida vai ter essa qualidade. Não será apenas um alívio do que está pesado, embora o alívio venha. Não será apenas a solução do problema imediato, embora a solução venha. Haverá algo que vai além do que você estava pedindo, que vai além do que você tinha capacidade de formular em oração, porque Deus estava operando em dimensões que você ainda não conseguia enxergar. Mas preciso dizer algo crucial. Esse transbordamento requer recipientes preparados, e a preparação do recipiente é exatamente o que tem acontecido na sua vida nos últimos meses, talvez nos últimos anos. O esvaziamento que você sentiu não foi perda, foi criação de espaço. O que foi removido da sua vida não foi punição. Foi limpeza de um recipiente que estava sendo preparado para algo que precisava de mais espaço, de mais pureza, de mais capacidade. Você está quase pronto. O recipiente está quase na medida certa para o que vem. Preciso te falar também sobre as pessoas que saíram da sua vida. Esse é um tema que muita gente carrega com dor
e com culpa. E eu quero trazer uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Nem toda perda é fracasso. Nem todo afastamento é abandono. Existem pessoas que foram designadas para uma estação da sua vida, não para todas as estações. E quando a estação delas acabou, a saída delas, por mais dolorosa que tenha sido, foi na verdade uma proteção. Pense comigo. Se você está sendo preparado para um nível maior de responsabilidade, de influência, de capacidade de carregar, as pessoas que estavam ao seu redor precisam ser compatíveis com esse nível. Não porque as que saíram fossem ruins, mas porque o alinhamento mudou, porque o propósito te levou para um lugar que o relacionamento não conseguia acompanhar. Isso não significa que você deve ser frio com as pessoas ou que não deve sentir a dor das perdas. Sinta. A dor é real e precisa ser honrada. Mas depois da dor, quando a clareza vier, você vai conseguir ver que algumas das saídas que mais te machucaram foram, na verdade, a mão de Deus, reorganizando o seu entorno para o que estava vindo. Abraão precisou deixar Ló para trás antes de receber a promessa em toda a sua extensão. Não porque Ló fosse um inimigo, mas porque a presença de Ló limitava o horizonte de Abraão. E às vezes, Deus afasta exatamente as pessoas de quem você mais gosta para que o seu horizonte se expanda. Quem está destinado a estar no próximo capítulo da sua história já está sendo preparado para entrar. E quando essa conexão chegar, você vai reconhecer a diferença, não pela ausência de conflito, mas pela presença de alinhamento, por uma paz que não precisa ser forçada, por uma reciprocidade que flui naturalmente, por um pertencimento que não exige que você seja menos do que é. E já que estamos falando de novas conexões e de novos capítulos, preciso te dizer algo sobre a gratidão. Não a gratidão performática, aquela que você declara porque sabe que é o certo a fazer. Estou falando da gratidão que nasce quando você para, respira fundo e percebe que ainda está de pé, que ainda está aqui, que apesar de tudo que tentou te derrubar, você não caiu. Essa gratidão tem um poder transformador que a ciência já começa a documentar. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam gratidão genuína e consistente apresentam níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, dormem melhor, têm relacionamentos mais saudáveis e demonstram maior resiliência diante de adversidades. Não é misticismo, é bioquímica respondendo a uma postura espiritual. Mas nas Escrituras, a gratidão vai além da saúde mental. Ela é descrita como uma porta. O Salmo 100 diz: entrai pelas suas portas com ação de graças. A gratidão não é apenas uma resposta ao que Deus fez, é o acesso ao que Deus ainda vai fazer. É a atmosfera que prepara o terreno para o próximo nível. Então, antes de seguir em frente, antes de correr para o próximo capítulo, para um instante, olha para trás, com olhos honestos. Vê quantas vezes você deveria ter quebrado e não quebrou. Quantas vezes o pior poderia ter acontecido e não aconteceu. Quantas portas fecharam que na época pareciam tragédias, mas hoje você consegue ver que eram proteções. Essa gratidão não é ingenuidade, é discernimento. É a capacidade de reconhecer a mão de Deus mesmo nas histórias que ainda doem. E quando você cultiva isso, quando você treina seus olhos para ver a fidelidade de Deus no passado, sua fé no presente se fortalece de uma forma que nenhuma pregação consegue produzir sozinha. Você tem razões reais para ser grato. E reconhecer isso em voz alta, seja numa oração, num diário, numa conversa com alguém de confiança, é um ato que abre o céu sobre a sua vida de uma maneira profunda e duradoura. Mas deixa eu ser honesto com você sobre algo. O processo não acabou. O que você está vivendo agora não é o fim da pressão. Pode ser uma transição, um momento de respirar, um ponto de inflexão. Mas o crescimento não termina aqui,
E as provas também não terminam aqui. E eu preciso te dizer isso não para desanimar, mas para você não ser pego de surpresa quando a próxima onda vier, porque ela vai vir. E quando vier, você vai se lembrar desse momento, do dia em que soube que o céu registrou sua fidelidade. E essa memória vai ser a âncora que você precisa para não afundar. A maturidade espiritual não é a ausência de pressão. É a capacidade de permanecer estável dentro dela. É o que Pedro chama de estar preparado para dar razão da esperança que há em vós. Não da esperança que havia quando estava tudo bem, da esperança que persiste quando não está. E você já demonstrou que tem essa capacidade. Você já mostrou que quando a pressão vem, você não quebra. Você curva, às vezes. Você chora, às vezes. Você sente o peso, sim, mas você não abandona. Você não entrega a fé. Você não larga a mão de Deus. Isso é extraordinário. E o céu sabe disso antes de você. Chegamos ao momento mais importante desse roteiro. Tudo que você ouviu até aqui, o deleite de Deus, a obediência registrada, o ciclo geracional sendo quebrado, o recipiente sendo preparado, tudo isso tem uma resposta prática que eu quero te dar. Não é um método de 7 passos. Não é uma oração mágica. É uma postura. É uma decisão, a decisão de receber. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis para quem cresceu acreditando que precisa conquistar o amor. Receber sem sentir que precisa retribuir imediatamente. Receber sem diminuir o presente com frases como "mas eu não mereço" ou "tenho certeza que vai dar errado". Receber sem imediatamente transformar a graça em performance, como se você precisasse compensar o que foi dado. Receber é um ato de fé. É concordar com o que Deus diz sobre você mesmo quando sua experiência interna grita o contrário. É dizer: eu aceito que sou desejado. Eu aceito que minha fidelidade foi registrada. Eu aceito que o que vem é bom, mesmo que eu ainda não consiga ver como. Essa postura de receber não é passividade, é o oposto. É a posição de alguém que está de pé, de frente, de braços abertos para o que vem, sem fechar, sem se esquivar, sem sabotar. A Bíblia chama essa postura de graça. Não apenas a graça de Deus, mas a graça em você, a capacidade de receber o que Deus oferece sem filtrar pela lente da indignidade. Quero terminar com uma imagem. Imagine um pai com um filho pequeno. O filho passou o dia tentando ajudar em casa, tentando ser bom, tentando fazer o certo. Mas no meio do dia, tropeçou, fez algo errado. Depois ficou com vergonha, com medo de que o pai estivesse bravo, com medo de que a bagunça do dia tivesse apagado as coisas boas. No fim do dia, o filho vai até o pai com o peso dessa vergonha. E o pai, ao invés de fazer o inventário dos erros do dia, simplesmente abre os braços, pega o filho no colo e diz: eu vi você tentando o dia inteiro. Eu vi quando você fez o certo quando era difícil. Estou orgulhoso de você. Não porque o filho foi perfeito, mas porque o pai o viu, porque o pai estava prestando atenção, porque o amor do pai não foi apagado pelos tropeços do filho. Você é esse filho e Deus é esse pai. Ele viu você tentando. Ele viu os dias em que você apareceu sem força. Ele viu as escolhas silenciosas que ninguém mais viu. Ele viu as lágrimas. Ele viu a resistência. Ele viu quando você disse não ao que era fácil e sim ao que era certo. E hoje ele está te dizendo: eu vi, eu registrei, estou encantado com você. Não como uma conquista a ser celebrada e esquecida, como uma fundação sobre a qual algo muito maior está sendo construído. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para receber o que só pode vir agora, depois de tudo isso que você viveu, formado pelo que você atravessou, pronto de uma forma que você ainda não reconhece em si mesmo, mas que o céu já reconhece há muito tempo. O que está vindo não tem o rosto do que você imagina. Virá de onde você menos espera, no tempo que é perfeito, não apressado nem atrasado.
mas exatamente na plenitude do Kairos, o tempo determinado em que o alinhamento celestial encontra a sua disponibilidade humana. E quando chegar, você vai olhar para trás e vai entender por que cada noite no escuro foi necessária, por que cada obediência sem aplausos foi essencial, por que cada lágrima foi semente. Você vai olhar para trás e vai ver a mão de Deus em cada detalhe, inclusive e especialmente nos detalhes que mais doeram. Se esse conteúdo chegou no lugar certo, se você reconheceu sua história em algum ponto desse vídeo, eu quero muito ouvir de você. Deixa um comentário contando o que tocou mais fundo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.